Assista agora Cidade Esporte. Forte abraço a você, amigo do esporte. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos e vamos aqui dentro do Cidade Esportes debater os principais fatos do mundo esportivo. Ao meu lado, o repórter Cid Júnior, da Rádio Comercial AM de Presidente Prudente. Você pode nos acompanhar também todos os dias pela Comercial, de segunda a sexta, das 18 às 19 horas. O melhor do esporte dentro do Cidade Esportes você confere a partir deste momento, com a direção também aqui do nosso querido Juninho Rosa, arrebentando corações. Daqui a pouco eu volto com o melhor do esporte só para você. Voltamos em instantes com Cidade Esporte. Beleza, Juninho manda aqui. Gravando, nós estamos gravando, tá certo? Para Epil, viu, Juninho? Melhor lista telefônica do Brasil aqui, ó. Epil, a sua lista telefônica. Acesse o portal 23achei.com.br. Epil, 24 horas ao seu lado, tá certo? Epil, parceira da TV Cidade aqui de Presidente Prudente. O Juninho Rosas, mais uma vez, conduzindo o programa aqui na nossa produção. E eu estou com o Cid Júnior. Tudo bem, Cid? Tudo bem, Reza. Um abraço a você. Prazer mais uma vez estar aqui para bater bola e falar sobre o que acontece no mundo do futebol. Bom, Cid, primeiro novidades, né? Você que nos acompanha nessa câmera geral aqui ou nessa daqui, ó, câmera 18? 18, câmera 18. É o seguinte, as coisas mudam, né? Eu vou falar rapidamente aqui, que eu primeiro vou colocar outro tema em debate. O Grêmio Prudente, com o técnico Jorge Parraga, ficou praticamente 14 meses, né? 14 meses, né? Eu não sei precisar, mas foi mais de um ano. Em junho, mas deu 12, 13 meses aí. E começou o Campeonato Paulista, a primeira fase, o Grêmio classificou bem. Segunda fase, 2 jogos, até o momento que nós estamos gravando o programa, evidentemente. Nós não somos aqui mãe de Ná para saber o que aconteceu no terceiro jogo. O Grêmio Prudente empata um, perde o outro, o treinador cai. Mas daqui a pouco o Cid, que cobre todos os dias o Grêmio Prudente, nós vamos falar um pouco mais sobre o time prudentino dentro do Campeonato Paulista da segunda divisão. Vou falar um pouquinho da seleção brasileira. O técnico Luiz Felipe Scolari convocou a seleção brasileira para o amistoso contra a seleção da Suíça em Basel, na Suíça, no dia 14 de agosto. Goleiros: Júlio César do Queens Park Rangers e de Jefferson do Botafogo do Rio de Janeiro. Zagueiros: Thiago Silva, Paris Saint-Germain, Davi Luiz do Chelsea, Dante do Bayern de Munique. Todos estes aqui campeões da Copa das Confederações, na Copa das Confederações, é isso mesmo. Exatamente. Contra a Espanha, aquele jogo fantástico contra a Espanha. Os laterais: Daniel Alves do Barcelona, Jean do Fluminense, Marcelo do Real Madrid, Maxwell do Paris Saint-Germain, que é a novidade. O meio-campo: Fernando do Shakhtar Donetsk, o Hernanes da Lazio, Luiz Gustavo do Bayern de Munique e o Paulinho do Tottenham Hotspur. Os meios atacantes: Oscar do Chelsea, Jô do Atlético Mineiro, Lucas do Paris Saint-Germain, Hulk do Zenit, Bernardo do Atlético Mineiro, deve estar indo embora, Fred do Fluminense e Neymar do Barcelona. O que você achou da convocação? O Filipão foi coerente no que ele diz. Vale lembrar que essa convocação teve apenas 20 nomes, diferente da convocação para a Copa das Confederações, onde tivemos 23 nomes. Por isso houve aí uma mudança, teve um ou outro nome que mudou, mas eu acho que ele acabou mantendo uma coerência, mantendo os nomes que foram campeões na Copa das Confederações. Eu não sei, eu tenho um certo restrito, assim, diríamos assim, com o Jefferson, goleiro do Botafogo. Eu acho que talvez, apesar do momento do Diego Cavalieri estar um pouquinho abaixo, falhando em algumas partidas, muito, né? Eu acho que ainda o Diego é mais goleiro que o Jefferson. Se fosse para levar 2 goleiros, levaria o Diego e não o Jefferson. Mas no mais, ele manteve a base campeã. O Vitor da República Federativa de Santo Anastácio, né, o Juninho? Vitor tá pegando muito, né? Vive um bom momento, seleção. Grande goleiro. Todo mundo fala isso. Para a República Federativa de Santo Anastácio, Canal 2, que nos assiste nesse filho momento. Da Dona Neuza. Filho da Dona Neuza. Seria legal, né? Seria importante. Né? Já que a seleção brasileira e o futebol é momento, seria legal também ver o Vitor aí vestindo a amarelinha, voltando a vestir, né? Porque o Vitor, no passado, não tão distante, já esteve na seleção brasileira. Agora, um detalhe: ele deve manter essa base da Copa das Confederações, pelo que, quer dizer, encaixou um time e vai com esse time aí até a Copa do Mundo com uma ou outra ressalva, uma outra convocação. Eu acho que quem perdeu espaço de verdade na seleção brasileira foi o Jadson.
mas eu acredito também que ele vai manter essa seleção, essa base da seleção para a Copa do Mundo. Deve vir aí uma outra mudança, dos 23 convocados, talvez mude aí 1 ou 2, 3, 4 nomes no máximo, mas deve ser a mesma equipe que foi campeã em cima da Espanha. Muito bem, pelo Brasil, meu querido Cid Júnior, algumas novidades nessa última semana aí. O Abel Braga foi mandado embora do Fluminense, ele que foi campeão brasileiro. Atual campeão 5 brasileiro. derrotas, cartão vermelho. Na verdade, o futebol brasileiro tem um pouco dessa cultura, né? A dança dos técnicos. Mas o Abel ele fez um grande trabalho e a partir do momento que o trabalho não está sendo bem desenvolvido ou não está encaixando, uma coisa que me marcou muito foi o choro dos jogadores do Fluminense, quando souberam da saída do Abel. O Abel acabou ainda declarando que fica um pedaço de mim no Fluminense. Isso me chamou muita atenção. Mas o futebol é assim, é de resultado o que me chama a atenção foi quem substituiu ele, né? O Professor, né? O projeto, né? O projeto. O Professor Luxemburgo está lá. E o Luxemburgo que não faz um grande trabalho, né? Desde 2004 não tem uma grande conquista quando ele foi campeão com o Santos Futebol Clube. E o que chama a atenção também, a vocês que nos assistem, que o patamar do Luxemburgo era até então de R$1 milhão. Pelo que eu li, ele só vai receber R$300 mil. Tá bom pra nós, tá, né? mal, hein? Tá mal. Tá mal. Madre de Deus. Mas pra mim consegue 300 pau por mês, tá legal, pô. Eu acho que é um salário... treinador de futebol. É o jeito, mas eu acho que o Luxemburgo tá ultrapassado, Viviano. Eu acho que ele tem que... O que dizem do velho Luxo é o seguinte, que ele mistura muito a atividade, a função de treinador, com dirigente, manager, né? E jogador de futebol. Às vezes ele quer conduzir carreiras, né? É bom. Se ele for só treinador, é bom. Eu concordo com você, mas eu acho que há muito tempo o Luxemburgo necessita de uma reciclagem, coisa que não aconteceu ainda. E o futebol é assim, é estudo, é você se reciclando. A maior prova disso hoje é o técnico Tite do Corinthians, que também teve uma baixa na sua carreira, mas depois conseguiu se reciclar e hoje está onde está e o Luxemburgo parou no tempo. Agora outra surpresa também, né, Cid? É o Atlético Mineiro, que pelo menos nesse início, depois da conquista, já são 2 derrotas, perdeu depois de 54 jogos para o Atlético do Paraná, parece que entrou mais em ressaca do que o Corinthians no ano passado. 38 jogos, se eu não estou enganado, dentro do 8, acabou 54 de invencibilidade no 8. Eu vi 38, 54, mas ontem à noite eu vi 54 jogos. Deve ser contra 54. O Atlético Paranaense, não é? Não sei, cara. Agora também me falha a memória. Tinha um monte de jogo sem perder no Horto. No Horto tá morto. O Atlético ganhou, só que foi do Paraná. É a famosa ressaca. Tem gente que para ressaca demora um pouquinho menos, tem gente que demora um pouquinho mais para curar. Mas o Atlético tem um grande elenco, apesar de perder o Bernat para o Shakhtar Donetsk, mas tem um grande elenco, pode ser que ainda briga até pelo título brasileiro. Ele já foi para o Shakhtar Donetsk? A informação que temos que sim, que o Shakhtar comprou ele. Um minuto antes de eu entrar no programa, viu, Juninho? Para a pessoa não me falar que eu estou maluco, eu não tinha essa informação. Mas se você tem, mas se pintou, não pintou, deve ser o Shakhtar Donetsk. Provavelmente. Ele contrata todos os brasileiros. O dono lá do time é apaixonado por jogador brasileiro. Tem uma cacetada de jogadores do Brasil lá. Ô Juninho, vamos primeiro mais um intervalo, é o segundo já, né? Então tá bom, então. Juninho manda aqui, nós vamos para o segundo intervalo comercial. Daqui a pouco eu volto continuando com o repórter Cid Júnior da Rádio Comercial AM. Cid Júnior, tem uma vinheta dele bonita lá na rádio. Verdade. Arrebentando corações também, terrível. Daqui a pouco eu volto. Voltamos em instantes com Cidade Esporte. Muito bem, nós estamos voltando aqui para EPIL, a sua lista telefônica, Juninho Rosas, aqui um clique, aqui assim, EPIL, a sua lista telefônica. Acessando o portal 23achei.com.br, EPIL 24 horas ao seu lado. Você sabe, a EPIL tem mais de 2 milhões de acessos por mês, cara. Aqui, ó, tá legal, tá bem aí, tá bom? Você desligou o seu celular, né? Porque semana passada, na gravação, o nosso comentarista, o ET de Varginha, Maurílio Ramos, abduzido sempre. Eu tentei falar com ele hoje, viu? O ET não é fraco, não. Se vocês virem um disco voador por aí, alguma coisa, um ex-jogador de futebol, comentarista da Rádio Comercial, é ele, ET de Varginha, Maurílio Ramos, o slogan dele. Ô Cid, antes de falarmos do Grêmio Prudente, só puxando um pouco mais aqui o Campeonato Brasileiro, a crise de São Paulo, até então 14 jogos sem vencer. Pô, tá parecendo um Ibis também, pelo amor de Deus, hein? Complicado. O time desanda, só perde. Agora o treinador deu uma declaração
o Paulo Autori, que o São Paulo terá dificuldades para sair da zona do rebaixamento. Lembrando que ele está na zona do rebaixamento, tem jogos a mais dos times que estão na zona do rebaixamento, e que se os times conseguirem um ponto, ele volta lá do Japão, lá, que ele vai disputou agora a Audi, perdeu. Tem um amistoso também com o Benfica, nesse meio tempo que estamos gravando. E tem a Copa Suruga. Como que é? Suruga. Ah, tá. Por favor, hein? Não coloquem um B no meio que não tem nada a ver. O Cid, São Paulo está em... o São Paulo vive talvez a maior crise de sua história, pelo menos desde que eu acompanho o futebol. O grande problema do São Paulo, todos nós sabemos, se chama Juvenal Juvencio. Antes tinha o senhor João Paulo de Jesus Lopes, que pediu o boné, não, foi mandado embora. A situação de que ele tinha pedido boné foi uma coisa armada. O São Paulo não vive um grande momento também dentro de campo. O técnico Ney Franco tinha algumas inimizades dentro do próprio elenco, chegou o Paulo Autori para tentar resolver isso, só que a diretoria do São Paulo é tão infantil, no meu ponto de vista, que a torcida às vezes tem que ser ouvida. Pedia Muricy e trouxeram o Paulo Autori. Talvez se trazem o Muricy, a situação poderia ser outra, mas futebol a gente não vive de si. A grande realidade hoje do São Paulo é que o São Paulo vive um momento tecnicamente dentro de campo fraco e ruim, do meio de campo para trás. Vamos começar. O Rogério Ceni fez uma grande partida contra o Bayern? Fez, mas falha em algumas oportunidades. Eu sempre digo que o Rogério Ceni tem que parar por cima, então ainda bem para ele que ele vai parar em dezembro desse ano. A defesa do São Paulo, Lúcio deve ser negociado, Rodolfo, que era um dos menos piores, está no Grêmio emprestado. Agora tem Paulo Miranda e Edson Silva, jogadores pouco qualificados para uma história tão grande quanto o do São Paulo. Na lateral direita tem Douglas. Quem é Douglas para ser um lateral direito, com todo respeito ao jogador do tricolor paulista? Na lateral esquerda, Clemente Rodrigues, que veio quebrado do Boca Juniors. No Boca... O reserva é o Juan, e me perderam o Cortez pro Benfica, vale lembrar. Do meio para trás, o Denilson era um jogador de qualidade, acabou se lesionando. O Wellington, ele parou de jogar bola e resolveu apenas bater. Ele tem uma qualidade muito boa como volante, mas resolveu só bater. O São Paulo não tem jogadores, na minha opinião, do meio para trás. Tem do meio para frente. Esse é o grande problema do São Paulo. E o Ganso também, você esqueceu do Ganso. O Ganso, às vezes, é melhor nem comentar. E uma pena, porque tinha tudo para ser um grande craque, comparável quando ele surgiu com a categoria do Zidane. Mas hoje, como diria Pedro Afonso, jogadas de Pelé e finalizações de Mané. Bom, o que vocês perceberam, né, Juninho? O São Paulino está trêmulo com esses comentários de Cid Júnior, ou seja, você está nesse momento nos assistindo falando assim, estamos ferrados, estamos full, né? É isso aí, pelos comentários aqui de Cid Júnior. Agora, Jéssica, na segunda divisão. Mas só para frisar, o Náutico é o lanterna da competição, tem um ponto a menos e dois jogos a menos. Se o Náutico vencer uma, já passa o São Paulo. Isso. Só que o São Paulo também, apesar de em relação aos adversários ali que estão 2, 3 posições acima, também tem um ponto a mais. A situação do São Paulo ali ainda não é tão precária. O problema é voltar dessa excursão, que na minha opinião não serviu para nada, 5 milhões, não é problema para o São Paulo. O São Paulo vive uma estabilidade financeira há muito tempo. Se 5 milhões vai somar, vai encher o caixa, é verdade. Só que o grande problema do São Paulo hoje é momento dentro de campo. E vai voltar a jogar contra uma Portuguesa nesse stand da vitória. Esse confronto aí... Eles retornam lá do torneio da Suruga. E é o único jogo oficial contra o Kashima Antlers. Barra, hein? E esse jogo... do Japão ainda bem, Juninho. Esse jogo contra a Portuguesa é totalmente decisivo. Vou dar razão pro Cid aqui. É totalmente decisivo. E na perseguição do Cid, viu, gente? Não, é a grande realidade. 14 jogos sem vencer. Se eu não estou enganado, desses 14, 12 derrotas, ou 11. Tem uma cacetada de derrotas. E o Flamengo também está no mesmo patamar, né? Coitado do nosso querido Edson Portela. Edson Portela, é verdade. Coitado dele. Chorem a criança, hein? Chora. Mas tá aí na parte de cima o Botafogo. Você acha que o Botafogo chega ou não? O Botafogo líder. É o famoso Cruzeiro, cavalo paraguaio. O Cristóvão Borges, né? Treinador do Bahia. Isso. Eu estava escrevendo a Cristóvão Colombo. Pelo amor de Deus, Cristóvão Borges. É o seguinte, faz um excepcional trabalho no Bahia. Pegou o Bahia,
Você vê, o cara realmente... Tomaram uma sapecada no Campeonato Baiano. Dele, você sabe que o Fluminense pensou nele, né? O cara ponderado, viu, Juninho? Ponderado, calmo. A gente fica feliz que é um cara trabalhador, batalhador. Ele tá fazendo um grande discreto, trabalho. né? Discreto. Bahia é o segundo colocado hoje. Não quer aparecer. Eu acho assim, já. O Botafogo vai ou não vai? O Botafogo é o cavalo paraguaio. Há muito tempo você não vê o Botafogo brigando por um título de tanta expressão. Ele chega, mas na hora H acaba falhando. E quando falha na hora H é complicado. Não pode falhar na hora H, Junior. Quando falha na hora H é complicado. Agora o que dizem é o seguinte, ó. O Botafogo, esses times, eles não têm elenco. Exato. Exemplo, agora de agosto, tem um time, mas não tem elenco. Final de setembro, eles jogam todos os dias, né? Quarta e domingo. Todos os dias não. Quarta e domingo. Todos os dias não dá, pô. Mata os times, pô. O campeonato termina amanhã, se é quarta e domingo. Quarta e domingo. Então, e dizem que o Botafogo, como outros times, não tem um elenco muito amplo e tal. E talvez aí esteja a dificuldade. Se machuca Sidorf, vovô Sidorf, o time fica sem ninguém, né? Pra mim briga por título. Internacional. Vamos marcar aqui, ó. Grava aí o... Tá gravando, né, Juninho? Internacional. O Corinthians, Atlético Mineiro mesmo nessa situação. O Galo eu não acredito. E se você colocar aí talvez um Grêmio. O Grêmio. Sabe por que eu não acredito no Atlético? Porque o próprio treinador falou que a prioridade deles agora, viu, Juninho? É o Mundial. Não, é agora a Copa do Brasil. Copa do Brasil? A Copa do Brasil. Surpresa. E depois, então, e eles querem fazer como o Corinthians. O ano passado o Corinthians descarregou, fez até um bom campeonato, acho que terminou em oitavo, terminou bem, sétimo lugar, sexto, alguma coisa assim. E o Corinthians, daquela fase pra frente, o time entrou, diferente do Santos, que não fez coisa alguma e levou uma porrada do Barcelona que até hoje ninguém viu a placa do caminhão. E hoje tem outra, né? Mas aí, gravando, a gente não vai saber como que vai ser. Não somos mãe de nada. Fatura, daqui a pouco eu volto com o último bloco. Voltamos em instantes com Cidade Esporte. Muito bem, nós estamos então com a última parte com o Cid Júnior para a tvcidadepp.com. Você pode nos acompanhar também pela internet, Santo Anastácio, canal 2, República Federativa de Santo Anastácio, do Santo Vitor, e também o canal 19 aqui em Presidente Prudente. Sempre com o nosso produtor aqui, o nosso querido Juninho Rosa, torcedor de São Paulo. Segundo o Maurílio Ramos, teria que chamar Juninho Flor. Maldoso, né? Maldoso. O ET de Varginha tem umas sacadas também que eu vou te falar, né? Para acabar. Olha, falamos muito dos campeonatos atuais, né? Seleção, Campeonato Brasileiro, quem está em cima, quem está embaixo. Agora, e o Grêmio Prudente, hein? Tirou o Jorge Parraga. Quantas vezes nós trouxemos aqui o Jorge Parraga? Umas 18? Parraga, pelo amor de Deus. E infelizmente Parraga, né, que é aquilo que eu falo, nós que passamos a ter um convívio com os profissionais que dirigem um time do Grêmio e tal, você passa a ter uma amizade, Jorge Saran, né, por exemplo, passa a ter um respeito muito grande e torce até pelo cara. Agora, evidentemente, profissionalmente, cada um segue o seu caminho, né? Que o Jorge Parraga tenha todo o sucesso do mundo, é um cara, gente boa, bom profissional, bom treinador. Só que aqui é o seguinte, são 6 jogos nesta segunda fase. O Grêmio Prudente empatou um, perdeu o outro. Aí não tem jeito, né, Cid? Fica complicado, Jéssica. Eu vou começar da primeira fase. O Grêmio Prudente pegou um grupo fácil, apesar do nosso querido Jorge Parraga dizer que esse grupo era um pouquinho delicado. Acisense, Oswaldo Cruz, Tupã, Presidente Prudente e o Grêmio Prudente. Eu achei um grupo fácil nessa primeira fase e nós realmente íamos ver como esse time estava na segunda fase. Na segunda fase, o Grêmio Prudente tem como adversários o Paulistinha de São Carlos, que teve a segunda melhor campanha da competição no geral. Teve também como adversário a Inter de Bebedouro, que hoje é líder do grupo em 2 rodadas, 6 pontos. Venceu o Grêmio Prudente, venceu o Paulistinha. Bom saldo de gols, hein? Bom saldo de gol. 2, saldo de gols de 4, marcou 6, sofreu 2 gols. Tem o Araçatuba e tem o Grêmio Prudente. O Grêmio Prudente em 2 partidas tem apenas 1 ponto. E um saldo negativo de 3. Um saldo negativo de 3 e um saldo conta muito na tabela, né? Porque pode ser um critério de desempate. A verdade é o seguinte, eu acredito que a queda do técnico Jorge Parraga não aconteceu no melhor momento. Ele vem há 1 ano trabalhando com o Grêmio Prudente e talvez eu esperaria esse jogo contra o Paulistinha de São Carlos.
Apesar que você pode falar assim, mas aí já se perde, já está tudo perdido. Mas e se ganha, né? Mas é a opção da diretoria, temos que respeitar. Chega um treinador também muito bem qualificado, que é o China. O China, ele teve na campanha do Votuporanguense o ano passado. O Votuporanguense subiu para a Série A3 do Campeonato Paulista, conseguiu fazer uma campanha lá mediana. Conversava com ele ontem, ele acabou se desligando do Votuporanguense por causa da diretoria, não trouxe os reforços necessários, e depois ficou parado, foi para o Araçatuba, onde o Grêmio Prudente empatou na última quarta-feira. Né? Pegou o Tupã, passou pelo Tupã, verdade. Pegou passou pelo Tupã, porque ele é de Araçatuba, né? Pelo que ele falou para vocês. Isso, ele é de Araçatuba. Ele estava parado, aí o Araçatuba estava com a expectativa de até fechar as portas, para isso não acontecer, ele pegou. E na última quarta-feira ele veio a Prudente, jogou contra o Grêmio Prudente, empatou em 1-1, e aí houve esse convite para ele dirigir a equipe do Grêmio Prudente. Sorte a ele, né? Agora nós não vamos entrar evidentemente em detalhes, que nós estamos gravando um programa aqui, mas o Grêmio Prudente neste final de semana agora, né? O programa vai na segunda, né, Juninho? Tudo certinho, né? Beleza, né? Você tá escalando tudo, tá mandando prender, mandando soltar. 11 de agosto, domingo, o Grêmio Prudente pega o Paulistinha em São Carlos. A Comercial transmite. Os senhores podem nos acompanhar pela comercialm.com.br ou também pelos 1440 kHz. Grêmio Prudente Paulistinha. Agora, voltando, o que eu não entendi também, eu falei isso na rádio também, com todo respeito ao Parraga, é o seguinte: o jogador ele chega na segunda, terça e na quarta já para entrar no time, quer dizer, mas o cara é bom, porra, o cara é bom, tudo bem, o cara é bom, mas tem que ser um baita de um jogador, não, tem que ser porque se o time está bem organizadinho, os senhores têm que convir comigo, né, que você não vai colocar o cara no time. Eu não falei isso na rádio, né, Cid? Eu concordo. Uma coisa que me chamou a atenção. Jogadores também, né? Uma coisa que me chama muita atenção, para mim ele errou em algumas coisas nessa reta final da segunda fase do Campeonato Paulista de Segunda Divisão. Na terça-feira que antecedeu o jogo do Araçatuba, estive no Prudentão no treino. Ele treinou com uma equipe e na quarta-feira entrou com outra. Ninguém da imprensa prudentina conseguiu entender o que aconteceu. Isso é um fator que é um fator que chama muita atenção. Primeiro, o goleiro Ari, um dos jogadores mais experientes do grupo e um dos principais atletas, ele falhou 5 na partida contra o Bebedouro lá fora de casa, na derrota por 4-1 no primeiro gol. Mas é um jogador que durante todo o campeonato teve uma regularidade e salvou o Grêmio Prudente de derrotas. Ele foi sacado para colocar um cara no banco de reservas, lembrando que as categorias sub-23, o Ari tem 27, o Peterson 24, o Jordi 30 e chegou o William Baiano de 27 anos. Ele sacou o Ari para colocar o William Baiano no banco de reservas. Essa justificativa é até compreensível, que ele quis contar com mais jogadores na linha mais experientes. Né? Mas só concluindo o raciocínio. Rafael, que era o lateral direito titular durante a temporada, um outro jogo não atuou, e o Ângelo também, que era o centroavante titular artilheiro da equipe com 3 gols na competição, eles sequer foram relacionados, sendo que no último jogo eles foram titulares. Respeito a decisão do Parraga, é claro, ele está ali no dia a dia, conhece o grupo, mas na minha opinião ele pecou nesse sentido, e a chegada do China, Géser, pode motivar esses jogadores para a classificação. Isso é mais um detalhe. Eu acho que com todo esse tempo que ele teve de um ano, o que eu pensei, né, ao longo desse tempo todo, vai ficar um ano, vai começar a montar um time, mas pelo que eu percebi, na realidade isso não aconteceu. Ele observou jogadores e não montou time. Veio aqui, o pessoal treinou, fez um amistoso e tal, e parece que mais recentemente tentou-se montar um time. Então na realidade, apesar dele ter ficado depois da Copa São Paulo, dele ter ficado um ano em Presidente Prudente, ele não conseguiu. Não sei quais foram as dificuldades, qual a responsabilidade da direção também, de repente já não dá para contratar, mas sei lá, eu achava, olha, ele vai ficar um ano, ele vai montar pelo menos uma base que a gente fala, né? Uma espinha dorsal. Espinha dorsal ali, tem um time ali, tem essa coisa toda. E depois ele encaixa com algum, mas não, foi disputando, aquela coisa, e vai colocando no time, vai chegando e tal. Ele começou a montar a equipe já depois da Copa São Paulo. Já fica a dica. São Paulo foi agora em janeiro, fevereiro aí, né? Exatamente. Janeiro. Já fica a dica aí para uma próxima temporada. Tomara que o Grêmio Prudente consiga essa classificação. Nós que somos cronistas esportivos também estamos na torcida para a equipe, porque é futebol profissional de Presidente Prudente que está em jogo. Mas já fica a dica. Se o Grêmio Prudente for eliminado, se for manter o técnico China, tem que deixar pelo menos aí 3, 4, 5 jogadores já contratados desse elenco, que na minha opinião seria Ari,
Peterson, Evandro, volante muito bom. Esse moleque é moleque de time grande. E mais um ou outro ali, uma espinha dorsal, para depois continuar montando essa equipe para o começo da temporada do ano que vem fazer um bom campeonato paulista de segunda divisão. Espero que se classifique para a próxima fase. Muito bem, o Juninho está ali já em cima da cadeira, acabou o tempo. Acabou o tempo, a gente tem que ir embora. Não dá para fazer mais meia hora? Flecha aqui, ó, para EPIO aqui, ó, EPIO aqui, para a gente terminar aqui. EPIO, sua lista telefônica, tá certo? 24 horas ao seu lado, a mais completa lista telefônica do Brasil. Nós voltaremos numa próxima oportunidade, sempre com um convidado especial. Desta vez, bateu bola conosco aqui, Cid Júnior da Rádio Comercial AM. Um forte abraço também para o Maurílio Ramos, o ET de Varginha. Numa próxima ele bate bola conosco. Juninho Rosa, toda a galera. Quem que é o menino aqui? Léo. Forte abraço. Léo torce para que time? Palmeiras, palmeirense. Corintiano, pô. Corintiano, tô brincando. Forte abraço, fiquem com Deus. Tchau. Cidade Esporte. Oferecimento. Tênis Clube de Presidente Prudente. E EPIO, listas telefônicas.